Existe uma palavra que carrega um estigma terrível, evocando imagens de manipulação, perda de identidade e controle forçado: lavagem cerebral. Fomos condicionados a temer esse termo, associando-o a algo que é feito contra a nossa vontade. No entanto, precisamos começar esta conversa com uma verdade provocativa e necessária. A lavagem cerebral não é algo que você deve temer sofrer no futuro. É algo que o ambiente já fez com você no passado e continua fazendo todos os dias no presente. A cultura, a sua educação familiar, os traumas escolares e as repetições sociais lavaram o seu cérebro para aceitar a mediocridade, o medo e a escassez como padrões naturais. A proposta deste vídeo não é te ensinar a manipular a sua mente, mas sim a assumir, pela primeira vez, a autoridade sobre esse processo. Vamos falar sobre usar a lavagem cerebral em seu sentido mais literal e higiênico. Limpar a programação antiga, remover a sujeira das crenças limitantes e deixar a mente pronta para receber uma nova instrução deliberada. Não é sobre controle, é sobre libertação. Muitos de nós vivemos com uma dor oculta, uma sensação angustiante de estarmos presos em um loop temporal. O calendário avança, os anos mudam, talvez você mude de emprego ou de cidade, mas, de alguma forma misteriosa, as reações emocionais, os medos profundos e os resultados financeiros ou afetivos permanecem idênticos. É como se você estivesse correndo em uma esteira. Há muito movimento, muito suor e uma exaustão silenciosa, mas nenhum deslocamento real. Essa estagnação não é culpa do destino. É o resultado de uma programação que roda em segundo plano, invisível e incessante. O biólogo celular, Dr. Bruce Lipton, nos oferece a base teórica fundamental para entender esse fenômeno. Ele explica que, embora gostemos de acreditar que estamos no comando, a neurociência revela que somos operados pelo subconsciente cerca de 95% do tempo. A nossa mente consciente, aquela que diz "eu quero ser rico" ou "eu quero ser feliz", é apenas a ponta do iceberg. Lipton utiliza uma analogia brilhante. A mente subconsciente é como um aparelho de fita cassete antigo. O problema é que passamos a vida tentando mudar a música, falando com o aparelho de som. Nós gritamos, afirmamos e desejamos, mas o aparelho não responde a palavras. Ele apenas toca a fita que foi gravada. Se a fita diz, "você não é bom o suficiente", você pode fazer o curso de autoajuda que for, a música continuará sendo a mesma. A verdadeira lavagem cerebral é o processo técnico de apertar o botão de gravar e inserir uma nova trilha magnética sobre a antiga. Para complementar essa biologia, trazemos a visão mística e prática de Neville Goddard. Ele nos ensina que a realidade que você vê ao seu redor hoje não é sólida, é apenas um eco. É o reflexo tardio de imaginações e sentimentos que você sustentou no passado, para se tornar verdadeiramente irreconhecível, para que seus velhos amigos olhem para você e não consigam mais ver a pessoa que você era. É preciso ter a coragem de morrer para o velho homem. É necessário parar de reagir às evidências dos sentidos atuais, que apenas confirmam o passado, e começar a viver na frequência da identidade que você deseja encarnar. O que faremos a partir de agora não é um exercício superficial de pensamento positivo. Não estamos aqui para fingir que está tudo bem. Estamos aqui para discutir neuroplasticidade autodirigida e a alteração real da sua assinatura eletromagnética. Vamos aprender a lavar a fita, a limpar o eco e a escrever, com a própria mão, o código de quem você escolhe ser. Para reescrever esse código, precisamos encarar a biologia da identidade e entender por que você é, literalmente, viciado em ser você mesmo. A maioria das pessoas acredita que a mente reside exclusivamente no cérebro, protegida pelo crânio, mas a neurociência moderna nos obriga a expandir essa visão. O Dr. Joe Dispenza afirma categoricamente que o corpo se tornou a mente inconsciente.
As suas memórias não são apenas arquivos visuais ou auditivos guardados nos neurônios. Elas são impressões químicas armazenadas em cada célula do seu corpo. Quando você vive uma experiência traumática ou repetitiva, o seu cérebro libera um coquetel específico de neuropeptídeos que viajam pela corrente sanguínea e se acoplam aos receptores das células. Com o tempo, o corpo memoriza a emoção melhor do que o cérebro memoriza o fato. Portanto, fazer uma lavagem cerebral exige muito mais do que pensar positivo. Exige desintoxicar o corpo das emoções cristalizadas do passado. Você não está apenas lutando contra um pensamento, você está lutando contra uma memória celular. Esse armazenamento físico cria um obstáculo formidável para a mudança: o vício químico em sofrimento familiar. Assim como alguém pode se viciar em nicotina ou cafeína, as suas células se viciam nos hormônios do estresse, da ansiedade, da culpa e da escassez. Se você passou os últimos 10 anos preocupado com dinheiro, as suas células desenvolveram receptores específicos para o cortisol e a adrenalina. Para a sua biologia, essa química tóxica é o normal. É o que faz você se sentir você. É por isso que a mudança é tão difícil. Quando você decide ser feliz, próspero ou calmo, você para de fornecer a dose diária de sofrimento para as suas células. O corpo, então, entra em estado de abstinência química. Ele começa a enviar sinais de pânico para o cérebro, criando caos mental, dúvidas e medos irracionais, tudo para te forçar a voltar ao velho estado emocional. O corpo grita por sua dose de vitimização. Entender isso é crucial. Aquele mal-estar que você sente quando tenta mudar não é um aviso de que você está no caminho errado. É apenas o seu corpo morrendo de vontade de ser o velho eu novamente. Além do vício, enfrentamos a epigenética da autossabotagem. Bruce Lipton revolucionou a biologia ao provar que os genes não são o nosso destino. Eles são apenas plantas arquitetônicas. O que decide qual gene será lido ou silenciado é o sinal que vem do ambiente, e esse sinal é interpretado pela sua percepção. Se você acorda todos os dias, vê as mesmas pessoas, faz o mesmo caminho, reclama dos mesmos problemas e sente as mesmas emoções, você está enviando exatamente o mesmo sinal químico para o seu DNA. Os seus genes continuam construindo o mesmo corpo, com as mesmas fragilidades e limitações, dia após dia, porque a instrução não mudou. A autossabotagem, nesse contexto, é apenas a manutenção da coerência biológica. Para se tornar irreconhecível, você precisa interromper esse ciclo de sinalização. Você precisa começar a enviar sinais de uma realidade que ainda não existe fisicamente, mas que já é real na sua percepção, forçando a sua biologia a se reorganizar para um novo destino. Agora que entendemos a resistência biológica, precisamos descobrir como acessar o painel de controle para efetuar a mudança. O primeiro passo é reconhecer a falha da força de vontade como estratégia primária. A maioria das pessoas tenta mudar seus hábitos e reações utilizando apenas a mente analítica, operando em um estado cerebral conhecido como ondas beta. Esse é o estado de alerta, de lógica e de estresse diário. O problema é que tentar reprogramar o subconsciente estando em ondas beta é como tentar dobrar uma colher de metal frio apenas gritando com ela. Você pode usar toda a sua força, gritar e se esforçar, mas a estrutura rígida do metal não cederá. Para dobrar o metal, você não precisa de força, você precisa de calor. O calor altera a frequência vibratória das moléculas, tornando o metal maleável. Da mesma forma, para mudar a sua mente, você precisa sair do estado analítico frio e baixar a frequência das suas ondas cerebrais. A força de vontade falha porque ela opera na superfície, batendo contra a barreira crítica da mente lógica que separa o consciente do subconsciente. Enquanto você estiver tentando analisar o seu problema, você está fora do sistema operacional que cria o problema.
O segredo para atravessar essa barreira de segurança reside nas ondas θ e o estado de hipnagogia. Existem dois momentos mágicos no seu dia em que a neurobiologia abre uma porta dos fundos para a sua mente profunda. Os instantes logo após acordar, quando você ainda está meio sonolento, e os momentos logo antes de adormecer, quando a consciência começa a flutuar. Nesses estados, o seu cérebro desacelera, saindo de beta e entrando em alfa e teta. Nesse estado hipnagógico, a mente crítica, aquele guarda que diz "isso é mentira", "você não consegue" ou "isso é ridículo", vai dormir, mas o subconsciente continua gravando. É nesse intervalo precioso que a lavagem cerebral deve acontecer. Bruce Lipton nos ensina que, se você colocar fones de ouvido com afirmações de uma nova identidade ou visualizar quem você quer ser nesses momentos, a informação entra direto na base de dados, sem filtro e sem resistência. Você não está convencendo a sua mente, você está programando-a. Além de aproveitar esses portais naturais de sono e vigília, você deve aprender a usar o silêncio como ferramenta de apagamento. Em um mundo viciado em estímulos, pensamos que mudar significa adquirir mais informação, ler mais livros ou ouvir mais podcasts. Mas, para se tornar irreconhecível, o primeiro passo não é adicionar, é subtrair. A prática do silêncio profundo serve para suspender a sua identidade atual. Quando você fecha os olhos e se desconecta do seu ambiente, do seu corpo e do tempo, você pratica o exercício de não ser ninguém. Por alguns minutos, você não é o pai, o filho, o profissional, o endividado ou o doente. Você retira a energia dos circuitos neurais habituais que sustentam a sua personalidade velha. Ao deixar de ativar esses circuitos, eles começam a enfraquecer e o vício emocional diminui. O silêncio não é vazio. É o espaço fértil onde a velha fita para de rodar, permitindo, finalmente, que uma nova gravação comece. Com o terreno limpo pelo silêncio, entramos na fase de engenharia pura, a construção ativa da nova personalidade. Aqui, enfrentamos um obstáculo psicológico sutil, mas poderoso: o perigo da coerência histórica. O cérebro humano é uma máquina de buscar padrões. Ele ama a previsibilidade e sente-se seguro quando o hoje faz sentido lógico com base no ontem. A maioria das pessoas falha na mudança porque tenta criar um novo futuro mantendo a fidelidade à sua história passada. A verdadeira lavagem cerebral exige que você tenha a audácia de quebrar essa continuidade. Para a sua realidade atual, você precisará se tornar temporariamente um mentiroso. Se os seus sentidos dizem que você está falido, sozinho ou doente, e você aceita isso como a verdade absoluta, o jogo acabou. Você confirmou o programa antigo. Para se tornar irreconhecível, você deve afirmar e sustentar uma realidade interna que contradiz os fatos externos, até que essa nova realidade se torne uma verdade biológica. Você não está negando a realidade física, você está apenas escolhendo não dar a ela autoridade sobre o seu estado interno. Essa mentira temporária funciona devido a uma falha maravilhosa na nossa biologia. O cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é vividamente imaginado. É aqui que utilizamos o ensaio mental como experiência biológica. Estudos de neurociência demonstram que, quando você fecha os olhos e ensaia mentalmente uma ação ou um estado de ser, vendo-se agindo com confiança, fechando negócios ou vivendo em saúde plena, o seu cérebro dispara exatamente os mesmos circuitos neurais que dispararia se você estivesse vivendo aquilo fisicamente. Isso significa que você não precisa esperar o evento acontecer para mudar o seu cérebro. Você pode instalar o hardware neurológico da sua nova versão agora, no conforto do seu quarto. Ao repetir esse ensaio diariamente, o seu cérebro deixa de ser um registro do passado e passa a ser um mapa para o futuro. Quando a oportunidade física finalmente chegar, você não vai reagir com medo. Você vai reagir com naturalidade, porque neuralmente você já viveu aquilo 1000 vezes.
No entanto, a imagem mental sozinha é apenas o chassi do carro. Ela precisa de combustível. É fundamental compreender o sentimento como assinatura química. Muitas pessoas visualizam a riqueza, mas sentem a angústia da falta. Visualizam o amor, mas sentem a solidão. Quando isso acontece, a mudança falha. Na física da criação, o pensamento é o sinal elétrico que envia a intenção para o universo, mas o sentimento é a carga magnética que atrai o evento de volta para você. Se o sinal elétrico, pensamento, diz "eu quero ser rico", mas a carga magnética, sentimento, diz "eu tenho medo da pobreza", você anula o seu próprio pedido. Para hackear o sistema, você precisa sentir a gratidão, o poder e a alegria do seu novo eu antes que a cura ou o dinheiro apareçam. Você precisa ensinar ao seu corpo, quimicamente, como é a sensação do futuro agora. Quando o pensamento e o sentimento se alinham, você cria uma nova assinatura eletromagnética que o campo quântico não pode ignorar. Mesmo que você realize o trabalho interno com perfeição, existe uma armadilha periférica que pode sabotar todo o processo se for ignorada: a gestão externa da programação interna. Você não vive em um vácuo, você vive imerso em um ambiente que foi construído pelo seu velho eu. A neurociência nos mostra que o ambiente é uma extensão da mente. Se você muda a mente, mas permanece no mesmo ambiente sem alterá-lo, o ambiente sinaliza o cérebro para retornar ao padrão antigo. Isso acontece porque objetos e pessoas funcionam como âncoras vibracionais. O seu cérebro funciona por associação. Você olha para a sua poltrona habitual e o seu corpo, inconscientemente, dispara a química do relaxamento e da preguiça que você sentiu ali por 10 anos. Você entra no seu carro e a memória muscular da frustração do trânsito é ativada. Você encontra aquele amigo de infância e, imediatamente, regride para a personalidade que tinha aos 15 anos. Cada objeto na sua casa, cada foto na parede e cada pessoa com quem você convive funcionam como lembretes constantes de quem você costumava ser. É o conceito de gatilho ambiental. Tentar se tornar uma nova pessoa, cercado pelos espelhos do passado, é uma batalha exaustiva, pois você precisa gastar energia vital apenas para não sucumbir à pressão vibracional do ambiente. Para que a lavagem cerebral se fixe, é necessário alterar fisicamente o cenário. Mudar os móveis de lugar, livrar-se de objetos que trazem memórias de dor ou escassez e renovar o espaço físico não são atos de decoração. São atos de sinalização neurológica de que a velha era acabou. Nesse processo de limpeza, enfrentamos um desafio emocional ainda maior: a coragem de decepcionar as expectativas alheias. As pessoas ao seu redor, sua família, seus colegas, seus amigos, construíram uma imagem sólida de quem você é. Elas esperam que você reaja, fale e se comporte de maneira previsível, pois isso lhes dá segurança. Quando você começa a mudar a sua assinatura eletromagnética e a se tornar irreconhecível, você quebra o contrato oculto de comportamento que mantinha com elas. Essa mudança vai perturbar o sistema. As pessoas podem perguntar: o que há de errado com você? Ou dizer que você mudou, muitas vezes com um tom de acusação. Elas fazem isso não por maldade, mas porque a sua mudança as obriga a questionar a própria estagnação. Aquele que busca a transformação real precisa aceitar que durante a travessia ele decepcionará aqueles que amam a sua versão antiga. A necessidade de aprovação social é uma das grades mais fortes da prisão mental. Romper com ela, permitindo-se ser mal compreendido temporariamente, é o preço da liberdade definitiva. Para auxiliar o cérebro a se desprender desses laços antigos, é fundamental começar mudando o input sensorial. O cérebro adormece na rotina. Se você faz o mesmo caminho para o trabalho, ouve a mesma playlist e come a mesma comida, o cérebro entra em economia de energia e roda o programa automático. Para acordá-lo e abrir espaço para a nova programação,
É preciso introduzir o caos controlado da novidade. Pequenas rupturas de padrão são poderosas. Mudar a rota habitual força o cérebro a prestar atenção no agora. Ouvir músicas que evocam emoções que você deseja sentir, e não as que reforçam a sua tristeza antiga, altera a química imediata do corpo. Mudar a postura física, andar de forma diferente, vestir-se como a pessoa que você deseja ser, e não como a que você é. Essas alterações sensoriais enviam um sinal de novidade para as células, interrompendo a hipnose do cotidiano e criando a plasticidade necessária para que a nova identidade se instale. Mesmo que você mude sua casa e seus hábitos, haverá um período inevitável e perigoso que chamamos de a gestão do tempo de latência. Existe uma lei física que governa este plano de existência. A energia é rápida, mas a matéria é lenta e densa. Quando você muda a sua vibração e a sua assinatura eletromagnética, o sinal muda instantaneamente. Mas o mundo físico, que é feito de átomos pesados, pessoas, contratos e circunstâncias, leva um tempo para se reorganizar e refletir essa nova ordem. Esse intervalo entre a emissão do novo sinal e a materialização do evento é a travessia do deserto. É aqui que a maioria das pessoas desiste, cometendo o erro fatal de checar a realidade a cada 5 minutos para ver se a manifestação chegou. Quando você acorda, faz sua visualização, sente-se próspero, mas abre o aplicativo do banco e vê o saldo negativo, e então se desespera, você acabou de desfazer todo o trabalho. Ao checar a realidade e constatar a ausência do que deseja, você valida a ausência. O observador colapsa a função de onda novamente na escassez. O segredo durante esse intervalo é a indiferença à realidade atual. Você deve caminhar pelo deserto da sua vida velha, ignorando as miragens da escassez, sustentando a visão do oásis não porque você o vê com os olhos físicos, mas porque você o vê com o olho da mente. Se você planta uma semente e a desenterra todos os dias para ver se ela criou raízes, você mata a semente. A lavagem cerebral exige que você confie no processo escuro do solo. Durante essa travessia, surgirá um sintoma que muitos confundem com fracasso, mas que, na verdade, é o sinal definitivo de progresso: a dúvida e a sensação de estranheza. À medida que as suas antigas redes neurais começam a se desfazer, você pode sentir que está perdendo a identidade, ou até mesmo sentir um medo irracional de que está ficando louco. O seu ego antigo, percebendo que está morrendo, lança ataques de pânico e dúvidas lógicas para tentar retomar o controle. É fundamental reenquadrar essa sensação. O conforto pertence ao passado. O desconforto é o útero do novo eu. Se você se sente estranho, deslocado e se nada parece familiar, celebre. Isso significa que a estrutura biológica da sua velha personalidade está ruindo. O momento mais escuro da noite é aquele que precede o amanhecer. Não recue para o conforto do conhecido apenas para aliviar a ansiedade da transformação. Permaneça no vazio. É nesse caos aparente que a nova ordem está se auto-organizando. Para sobreviver a esse deserto, você precisa desenvolver a persistência na invisibilidade. Isso não é uma fé cega ou religiosa. É uma fé científica baseada na lei de causa e efeito. Se você sabe que está emitindo um novo sinal eletromagnético de forma consistente, a física dita que o ambiente deve responder. A variável é apenas o tempo. A sua tarefa é manter a lavagem ativa, manter a nova narrativa rodando e o novo sentimento pulsando, mesmo sob a pressão esmagadora da realidade antiga que ainda te cerca. Você deve ser capaz de sentar-se à mesa do jantar com a sua família, ouvindo as mesmas conversas limitantes de sempre, e internamente estar em outro mundo, vibrando em outra frequência, sem se deixar contaminar. Essa capacidade de sustentar a sua verdade interna diante de uma realidade externa que a nega é a prova final da sua soberania. É o que separa os sonhadores dos criadores de realidade. Chegamos ao ponto de convergência desta jornada.
onde o conceito provocativo de lavagem cerebral deve ser despido de seus estigmas finais e abraçado como uma prática de higiene vital. Vivemos em uma sociedade que valoriza obsessivamente a limpeza do corpo. Tomamos banho todos os dias para remover o suor, a sujeira e as bactérias acumuladas. No entanto, raramente paramos para pensar na sujeira emocional e psíquica que acumulamos ao longo de um único dia. As ofensas, os medos, as notícias ruins e as frustrações grudam na nossa mente como poeira. Se você não realizar essa higiene mental deliberada antes de dormir e ao acordar, você está condenado a acordar amanhã vestindo a roupa suja da personalidade de ontem. A lavagem cerebral é, em essência, o ato de dignidade de se recusar a viver no lixo do passado. Bruce Lipton nos oferece a visão definitiva do que acontece quando conseguimos silenciar a programação antiga. O chamado efeito lua de mel. Pense no início de um grande amor. Naqueles primeiros dias ou semanas, você se sentia vibrante, saudável, incansável e profundamente feliz. O mundo era o mesmo, o trânsito era o mesmo, mas você era diferente. Lipton explica que isso acontece porque, quando estamos apaixonados, a química da alegria é tão alta que o piloto automático do subconsciente é desligado. Você para de rodar a fita dos traumas e passa a operar 100% com a mente consciente, criando a realidade em tempo real. O objetivo final de fazer essa lavagem cerebral em si mesmo não é apenas manifestar carros ou casas, mas criar um efeito lua de mel, perpétuo com a própria vida. É apaixonar-se pela existência e pelo seu futuro, a tal ponto que o seu subconsciente não encontra mais espaço nem tempo de antena para rodar os velhos programas de vitimização. É tornar-se tão fascinado pelo que você está criando que a destruição do passado perde o interesse. Para alcançar essa margem, no entanto, é preciso enfrentar a travessia descrita pelo Dr. Joe Dispenza como cruzar o rio da mudança. Imagine que você está em pé na margem de um rio largo. A margem onde você está, sólida e conhecida, é o seu velho eu. A margem oposta, distante e enevoada, é o seu novo eu, o ser irreconhecível que você deseja ser. Para chegar lá, você deve entrar na água. O meio do rio é o lugar mais difícil. Você não sente mais o chão do passado, mas ainda não consegue ver o chão do futuro. A água é fria, a correnteza é forte e o medo de se afogar é real. Nesse momento de travessia, a tentação biológica e psicológica de nadar de volta para a margem conhecida é avassaladora. O velho sofrimento grita: "Volte! Aqui pelo menos é seguro. Aqui você sabe quem é." A conclusão desta conversa é um apelo à sua coragem. Não nade de volta. Não importa o quão frio esteja o rio ou o quão escuro pareça o trajeto. Se você voltar, você morrerá como a mesma pessoa que nasceu. Continue nadando em direção ao desconhecido, pois é lá que a nova vida espera para lhe puxar para a terra firme. Para materializar essa travessia na sua rotina imediata, deixamos aqui um convite para um passo prático, um desafio de compromisso de 7 dias de jejum da velha personalidade. Assim como fazemos jejum de comida, proponho um jejum de você mesmo. Durante a próxima semana, monitore seus pensamentos e reações como um falcão. Cada vez que surgir um pensamento de reclamação, de medo, de julgamento ou de escassez que pertença à sua versão antiga, interrompa-o imediatamente. Não julgue, não brigue. Apenas diga não e substitua-o pela visão do novo eu. Se você conseguir passar 7 dias sem alimentar o velho eu, você começará a matar a sua antiga identidade por inanição. E no vácuo que ela deixar, o ser irreconhecível e soberano que você nasceu para ser começará finalmente a respirar.